O enigma da carne de gaivota. Certa noite, em um boteco em Copacabana, decidi contar o enigma aos meus amigos. Um sujeito andava pela rua quando deparou com um restaurante que vendia carne de gaivota. Pediu a carne, comeu, foi para casa e se matou. Por quê? Eles tinham que fazer perguntas para tentar entender o que havia acontecido, e eu só podia responder sim ou não. Por exemplo, o sujeito já pretendia se matar antes de comer a carne? Não. Ele pediu esse prato porque achava gostoso? Sim. A carne de gaivota fez o sujeito se lembrar de algo do passado dele? Sim. E foi por isso que ele se matou? Sim. Gastamos horas naquilo, bebendo e perguntando, sim ou não. Depois de muito tempo, você descobre que o sujeito é viúvo, que a mulher dele morreu em um acidente de avião, que ele também estava na aeronave na hora do acidente, que os sobreviventes foram parar em uma ilha deserta sem comida, que o corpo da mulher desapareceu na queda, que os sobreviventes ofereceram carne de gaivota ao sujeito, que ele comeu e gostou, que ele sobreviveu até o resgate comendo carne de gaivota e por isso decidiu provar a do restaurante, e que ao provar, ele percebeu que o que tinha comido na ilha anos antes não era carne de gaivota, mas a carne da própria mulher. Jantar Secreto de Rafael Montes. Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Jantar Secreto do autor Rafael Montes. Jantar Secreto é o primeiro romance do Rafael Montes que eu leio. Eu tinha lido antes O Vilarejo, que é um livro de contos e que eu achei super incrível também. Tem resenha no canal, foi no Halloween do ano passado. Pro Halloween de 2018, eu precisava trazer esse livro do Rafael Montes, porque desde a ideia do canibalismo já tinha me inspirado em como eu faria minha resenha. Terminei de ler ele essa semana e me senti órfã da história, aquela história que na hora que você acaba o livro você fica assim, precisa de uns 5 dias, pelo menos, descansando naquela ressaca literária antes de começar outro livro. E além desse livro, o Rafael Montes tem Suicidas e Dias Perfeitos. A história se passa com 4 amigos de uma cidadezinha do interior do sul que se chama Pingo d'Água, e eles vêm pro Rio de Janeiro, na verdade eles vão pra capital do Rio de Janeiro, morar na zona sul do Rio. Eles querem viver lá para poder fazer faculdade, conseguir um emprego que seja, que faça jus ao que eles sonham pra si, ao que eles almejam. Os 4, que são amigos há muitos anos, decidem dividir um apartamento juntos e logo todo mundo já vai se encaminhando para aquilo que gostaria de estar fazendo, estudando, trabalhando, enfim. Dos 4 rapazes você tem o Dante, que é um protagonista, e ele trabalha numa livraria, é gay, então o protagonista desse livro é gay. Essa representatividade é muito importante pra mim, pois a história não gira em torno da sexualidade dele. Ele tem a sexualidade dele descrita da mesma forma que todos os outros personagens. Então o Rafael Montes entregou aqui pra mim de bandeja exatamente a forma de representatividade que eu mais gosto, que é tratar de forma normal a sexualidade do protagonista. Aquilo não é foco em hora nenhuma, e o Dante é um excelente protagonista. Os 4 rapazes são Dante, que é o protagonista dessa história, Hugo, que é um chefe de cozinha, Miguel, um estudante de medicina que já faz residência, e Leitão. Leitão é um rapaz que não quer nada com nada por enquanto, então ele vive meio que assim, fazendo uns bicos online, os amigos não têm certeza do que ele faz para poder arrumar dinheiro. O Leitão é aquele amigo complicado do grupo. Tanto é que os 4 estão seguindo a sua vida e de repente eles são notificados de que eles vão ser despejados do apartamento porque tem 3 meses que eles não pagam o aluguel. E eles ficam tipo, 3 meses que a gente não paga aluguel? Eles 3 se juntam e dão dinheiro pro Leitão. O Leitão, que não estava trabalhando fora, era responsável por isso. E aí eles descobrem que o Leitão não estava pagando o aluguel. Por que o Leitão não estava pagando aluguel? Pouco tempo antes foi aniversário do Leitão e eles decidiram contratar uma garota de programa pra ele. E aí eles fizeram isso, ele se apaixonou pela garota de programa e foi pegando dinheiro do aluguel e foi gastando com a garota de programa naquele tempo. De tão responsável que o Leitão é. Eles estavam apertadíssimos para se manter, mas colocando as contas em dia, eles conseguiam passar mês após mês. Quando juntou 3 meses, quando teve aquele acúmulo de dívida, eles se viram todos assim, estagnados, não tinha o que fazer para poder resolver aquele problema. O Hugo veio com uma ideia, por ser chefe de cozinha, ele falou, vamos fazer um jantar, eu vi que tá na moda, fora do país e tudo mais, a gente chama de jantar secreto, põe um site no ar, e aí a gente anuncia um jantar de gala para que as pessoas possam vir aqui jantar, isso aqui, enfim.
aquela coisa toda. E aí ele anuncia que seria para 10 pessoas e tudo mais, ele ia fazer aqueles pratos gourmetizados todos, aquela coisa toda, com entrada, não sei o que, papapá. E aí o Leitão é responsável por criar o site e colocar toda a informação lá. E ver se realmente vai ter um público para isso. Leitão irresponsável que só, ele foi lá e decidiu brincar mais uma vez. Ele pegou o prato principal, que seria carne de carneiro, e substituiu por carne humana. E na hora que ele colocou essa informação lá, logo o site foi tirado do ar, mas não antes que vários ricaços vissem aquela informação e mandassem um e-mail dizendo que queria com urgência. Então tinha uma conta bancária e eles foram lá e depositaram. O Leitão não pediu os R$500 por pessoa que eles estavam combinando, ele pediu R$3.000 por pessoa. E foi assim, ó, rápido. Porque na verdade o ser humano tem essa complexidade, né? O ser humano é estranho, independente dele ser rico ou não. Só que o dinheiro lhe possibilita externar isso e alcançar aquelas coisas estranhas que eles almejam. Quando ele anuncia isso pros amigos, aí a casa cai, eles quebram o pau um com o outro, é uma confusão danada. Mas no fim das contas, resumindo, eles decidem fazer o jantar. E aí eles precisam se aventurar e como que eles vão realizar esse jantar com carne humana para conseguir R$30.000, quitar a dívida do apartamento e não serem despejados. Tudo parece muito absurdo, mas na escrita do Rafael, no desenvolvimento do livro, você vai assim, você vai sendo vendido, essa história vai sendo vendida pra você, você vai acreditando tudo muito bem. Então é uma escrita muito boa. O Rafael Montes é um autor que te convence muito com o que ele tá querendo passar ali, com aquela história, e ele vai nos absurdos da coisa, o que eu acho bem delicioso de acompanhar. Nos preparos para esse jantar nós temos um dos melhores capítulos, na verdade é o meu capítulo preferido do livro, que é o capítulo em que eles precisam roubar um corpo. E aí como é que eles fazem? Eles formam um grupo no WhatsApp para eles irem se informando enquanto cada um está na sua posição daquele plano macabro. Só que esse capítulo ele não é narrado da forma comum. O livro substitui a narrativa do texto por prints da conversa deles no grupo do WhatsApp. Então assim, literalmente é como se você estivesse lendo a conversa deles no WhatsApp, assim, as telas estão ali, sabe? Não tem parágrafo, nada disso. Na verdade são só os prints, né? É incrível, você vai vendo a conversa deles e aí tipo, começa a rolar meme. Gente, é uma coisa absurda. Eu dei tanta gargalhada nessa cena. Foi uma parte tão divertida do livro. Um capítulo que voou e me deixou com aquele gostinho de queria muito mais aquela conversa do WhatsApp. Eu achei criativo, eu achei que tornou o livro mais dinâmico, trouxe um pouco da personalidade, conseguiu. O autor colocou isso num momento no qual os personagens já tinham suas personalidades bem marcadas. Então, na própria conversa, você conseguia identificar eles muito bem. O Rafael Montes toca nesse assunto bem pesado e bem absurdo que é o canibalismo, né? De todos os horrores que a gente pensa, o canibalismo é um que mexe muito com a gente. Principalmente porque é uma questão real, né? Existem canibais, existe essa prática e isso é muito assustador. O Rafael Montes sabe fazer isso de uma forma grotesca, divertida e bem dinâmica. O livro flui muito bem. Dali, esse primeiro jantar foge ao controle dos meninos depois, uma situação bem maior acontece e esses jantares acabam acontecendo com mais frequências. E o jantar secreto acaba se tornando rotina na vida deles. A prostituta que foi contratada para o aniversário do Leitão é uma personagem muito importante. Ela se chama Cora e a personagem dela é bem elaborada ali. Ela tá sempre, é uma coadjuvante muito importante, muito carismática. É uma personagem que cativa muito a gente e ela com certeza traz mais leveza para a leitura. Essa foi a minha resenha para o livro Jantar Secreto do autor Rafael Montes. É um livro que tem um ápice no final, o final desse livro tem um clímax, tem uma cena final que você tanto aguarda, que você tanto quer que ela aconteça e ela vai acontecer e ela é visceral. Eu espero que você tenha gostado dessa indicação, é um livro incrível, um livro que me surpreendeu demais. Não só a história é toda bem costuradinha no meu ponto de vista, eu acho que tudo foi muito bem esclarecido, todos os pontos que ele foi abrindo ele fechou no final. Eu acho que o final não me surpreendeu, era o final que eu já esperava, mas era assim o melhor final possível para a história, na minha opinião. Então eu fiquei super satisfeita com a leitura como um todo. A escrita do Rafael Montes eu achei super gostosa de acompanhar, eu achei que ele se mantém bem atual, ele trazer essas referências locais aqui do Rio de Janeiro, né, são muito importantes pra gente, porque a gente, mesmo quem não é da capital ou então que passeou lá, você conhece algumas das referências que estão ali, e eu imagino como essa experiência deva ser incrível pra quem realmente mora naquele lugar e que participa desses lugares com mais frequência. O humor do livro me surpreendeu muito, ao longo da história toda tem sempre umas pitadinhas de humor negro, o que é bem gostoso, porque o terror e o humor, eles andam muito próximos pra mim. Então quando o livro é só tenso, ele é bom, eu gosto bastante, mas quando o livro é bem tenso, mas o autor sabe dar as pitadas certas de humor, eu acho que a leitura fica assim bem maior, expande bem mais a sua experiência. Pelo menos pra mim é assim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado interessados em adquirir um exemplar pra vocês. Eu vou deixar um link da Amazon aí abaixo nas descrições
Qualquer livro que você compra através dos links que eu coloco aqui no Lar da Agatha, você ajuda o canal com uma pequena comissão e não tem acréscimo nenhum para vocês. Vou deixar também as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir em alguma delas. Vou deixar o link do Apoia-se, onde você pode contribuir com a criatividade, com a produção do canal. Lá você pode contribuir com apenas 5, 10 ou 15 reais mensais. Existem recompensas bem bacanas. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!